gente, estamos aqui no mais um episódio hoje do podcast Tá Vendo. A gente comentava fora do ar, eu e a Ludmila, que nós estávamos empolgados. Ela falou que estava empolgada, eu também estou empolgado. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Porque ela é empresária, empreendedora, mulher, inovadora, produtora e palestrante, tá? Fazendo isso, seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigado pela presença sua. Eu Parabéns. que agradeço. Obrigado, muito obrigada. É bom jogar em casa, né? Sempre falo isso. Verdade, está à vontade, né? Sinta-se em casa, né? gente, muita vontade. Não vai demorar para voltar para o trabalho, não demorou para chegar, maravilhoso. Realmente está em casa. Para quem não entendeu, conta um pouquinho. Por que você falou que está em casa? Se apresenta para o pessoal aí, Ludmila, fica à vontade. Olha, gente, eu estou brincando porque a gente está aqui gravando nos estúdios do Juicy Hub, né? Então, muitas vezes eu estou do lado de lá, né, conversando com os meus convidados, mas eu adoro também ser convidada para bater papo, especialmente sobre o empreendedorismo, né, e sobre liderança feminina, todos os temas aí que orbitam a minha história. Eu sou a Ludmila Rossi, pode me chamar de Lud, pode me seguir no Instagram, @LudmilaRossi. E eu sou uma das fundadoras aqui do Juicy, né, tanto da nossa história como produção de conteúdo, como o Juicy Hub, aí, que nasceu na pandemia. E eu brinco que a nossa grande força motriz, né, é ajudar cidades médias, começando por Santos, a serem mais prósperas, especialmente para jovens e para mulheres, né? Então, essa é a minha grande missão, é por isso que eu acho que eu corri todos esses riscos, né, de montar um negócio desse na pandemia e seguir firme, continuando o que a gente está fazendo aqui, com um potencial de impacto, de transformação muito grande aqui no território, né? O Juicy inaugurou em dezembro de 2021, e desde então a gente já capacitou mais de 9.000 pessoas, já apoiou mais de 230 CNPJs, já gerou mais de 500 horas de conteúdo gratuitos presenciais, já trouxe grandes marcas aqui para a Baixada Santista, promovemos grandes festivais, especialmente, de novo, né, para as juventudes entenderem que existe um potencial de desenvolvimento social e econômico aqui na Baixada e que Santos vai muito além do porto, muito além do comércio, né, que a gente tem aí muito talento na cidade, que precisa de espaço, de oportunidade, e talvez não precise ir embora, né? Eu acho que esse é o nosso grande ponto. Santos só vai ser uma cidade mais legal para todo mundo se a gente conseguir reter os nossos talentos aqui no território, né? Ah, legal. Bom, por esse início aí de conversa, de bate-papo, aí já deu para perceber que o papo aqui vai longe, já estamos marcando aqui o nosso cronômetro para a gente não se empolgar. É isso. A Ludmila gosta de falar, eu também gosto de falar bastante. Eu sempre falo, Ludmila, que uma jornada de 42.195 metros, ela começa sempre com o primeiro passo. Sim, com né? certeza. Conta pra gente como que foi o teu primeiro passo no empreendedorismo. Conta um pouquinho lá de trás, vamos retomar um pouquinho. Olha, assim, eu acho que a primeira vez que eu, olhando para trás, entendi que eu fui empreendedora foi quando eu fazia marcadores de livro na escola e vendia para os colegas. Eu tinha 7 anos de idade, né? Então, foi meu primeiro negócio, não oficial, né, assim, então era para comprar coisinha na cantina, né, não era empreendimento. Mas eu acho que caiu a ficha mesmo, né, de, cara, eu sou empreendedora quando eu me deparei exatamente com o desafio que eu citei há uns instantes atrás. Eu me vi fazendo uma faculdade de publicidade aqui em Santos, que foi uma faculdade que eu não terminei, mas nos primeiros dias da faculdade, os professores já falaram que não tinha mercado, que não tinha espaço aqui. E eu pensei, cara, se todo mundo for, quem fica, né? E eu descobri muito cedo, com 19 anos, que talvez o único caminho para eu continuar morando em Santos, e eu tinha uma razão para querer continuar morando em Santos, seria o empreendedorismo. Tá. Com 19 anos, em 2001, eu fui lá e falei, quero abrir uma empresa. Só que com 19 anos, em 2001, você não podia abrir uma empresa. Você só podia abrir uma empresa com mais de 21 anos no Brasil, naquele contexto. Código Civil não permitia. Exatamente. E aí eu tive que pedir para os meus pais para me emanciparem para eu poder abrir um CNPJ. Então, eu entendi ali que, assim, 19 anos foi um grande marco na minha vida, apesar de eu sempre ter tido um comportamento de empreendedora. Então, eu sempre fui aquela pessoa que não se conformava muito, né? Assim, não, aqui sempre foi assim. Eu falei, mas por quê? Se existe uma forma melhor, se isso dá para ser melhorado, né? Tanto que
quando eu montei esse primeiro CNPJ, né, eu montei com 2 sócios. Tá. O Maurício, que é meu marido até hoje, e o outro foi meu primeiro chefe, que é o Flávio Raimundo. Caramba. Então eu fui estagiária dele e virei sócia dele, porque eu era tão inquieta, né, e tão, enfim, gostava de fazer coisas além do que estava no meu escopo. E ele quis virar meu sócio porque ele falou, cara, eu não posso perder esse talento. Exato. Eu não posso perder esse talento. No fim das contas, nada ia segurar, né? Legal. É isso. Fomos sócios 1 ano, somos muito amigos até hoje, o que é raro, né? Geralmente as relações societárias, elas não acabam tão bem assim. Mas eu e o Flávio somos bem amigos até hoje, eu e o Flávio Maurício. Ele é um grande cara, um ser humano ímpar. Eu falo que ele é uma fábrica de empreendedores, né? Porque só gente muito empreendedora trabalhou com ele. E foi acho que realmente a minha grande mudança foi quando eu tinha um CNPJ e entendi que a partir dali o risco era meu. Se entrasse cliente ia ter prolabore, se não entrasse não ia ter, né? Então foi ali que tudo começou. Que legal. Bom, você falando aqui, é legal que a gente vai, né? Eu tô tentando desenvolver, melhorando um pouquinho a escutativa, Sim. Mas não tem como. Você vai falando e você vai meio que... Eu estava vendo como os empreendedores acabam se conectando. Sim. Não é? Tem histórias semelhantes. Você estava falando aí que o seu primeiro negócio foi aos 7 anos, né? Sim. Né? Vendendo os marcadores de livro. Sim. Eu estava lembrando que o meu primeiro negócio, eu acho que eu já até contei aqui num dos episódios, eu vendi chup-chup. Aqui chama chup-chup, em São Paulo é geladinho. Sim, isso no mesmo. Rio de Janeiro é sacolé. Exatamente. Então, assim, com 7 anos, uma pessoa de 7 anos, né, que nem você, poxa, com 7 anos já pensava. E outra característica que eu acho que do empreendedorismo, não sei se você concorda, eu acho que sim, até pela tua fala, é da gente ser um inconformado. Exatamente. Da gente sempre estar procurando, que os orientais usam aquela metodologia Kaizen, né, de estar, né, melhoria contínua. Exatamente. Fala, poxa, é o inconformismo, né, de falar assim, pô, isso aqui, será que não dá para fazer de outra forma? E oportunidades, onde as pessoas veem problemas, geralmente a gente vê oportunidades. Exatamente. Não é isso aí? Não é sarna para se coçar, gente. Assim, aí ir atrás, adorar. Eu acho que o empreendedor ele tem uma coisa que se fala muito de lidar bem, né, com a incerteza. Né? Então, eu acho que quem é empreendedor, quem decide empreender, talvez sejam pessoas que tenham uma habilidade um pouquinho, não é uma habilidade super acima da média, porque a gente também tem receio de incerteza. Opa, bastante. Mas é a gente ter essa capacidade de, talvez, trafegar, né, bem ali em cenários de incerteza, né? Eu acho que isso que você falou, acho que tem muito a ver com a confiança, né? Sim. Acho que a gente tem muita confiança. Sim. Que, aliás, que eu acho que é uma característica do empreendedor. Ele e que às vezes quebra a cara, tá, gente? Muito. Então, costumo falar que a gente mais erra do que acerta, Exatamente. né? Eu não sei, eu acho que a gente mais acerta, mais erra do que acerta. Existem possibilidades e ferramentas para que você minimize, né? É isso aí. Né? E mitigue, né, as possibilidades de erro, né? Por isso que é o conhecimento. Exatamente. Mas geralmente a gente acaba, né? Porque tem um tipo teste AB, né? Você testa, você melhora, você testa, você melhora. E assim, tem uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante do empreendedorismo, que, enfim, a gente não tem certeza de nada. A gente tem são duas coisas, a gente tem uma visão e a gente tem que vender. São as duas certezas do empreendedorismo. E vendas é mais não do que sim, né? Sim, assim, venda é você tomar muito mais não do que você tomar sim. Então, eu acho que o empreendedor, né, e mesmo quem trabalha com comercial que não é empreendedor, são pessoas que tem que meio ter uma autoestima inabalável, mesmo tomando todos os nãos, né? Então, assim, não, eu tomei não é que o mundo não gosta de mim, a pessoa, não, só aconteceu não, bora pro próximo, né? Farol pra frente, né? E outro não é pra você, não é pessoal. Porque às vezes a pessoa nem te conhece, né? Ele falou pra não naquela necessidade. Viu? Assim, acho que a pessoa tem que ter eu acho que o processo de venda, né, ele é parte da confiança, parte do rapport que você consegue criar. E no fim das contas, o não, você não deve levar para você, mas muitas vezes o não é para você sim. Pode ser. Eu acho que tem um recorte que eu faço muito essa autocrítica, assim, cara, porque talvez eu não tenha conseguido me conectar tanto com aquela pessoa. Foi algo de minha responsabilidade ou foi algo que tá posto, né? E a gente tem que entender o que a gente controla e o que a gente não controla. Exato. Se a gente não controlar, é exatamente o que você falou. Mas tem coisas que a gente controla e aí o não é pra você. O que eu não controlo o fato de ser mulher, por exemplo. E tem muita gente... Acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que assim, tem a sociedade
tem um viés de gênero para colocar Nossa. dinheiro na mão das mulheres, que é absurdo. Tanto que só 2,3%, se eu não me engano, do capital de risco do mundo está hoje alocado em startups fundadas por mulheres. 2,3%. Nossa, não estou falando pouco, de não, 10, de 20, de 30. Então, eu acho que não é o que eu acredito. Eu acho que os números, né, mostram para a gente que a gente nunca foi educado a ver mulheres em posição de poder. Né? E isso é uma discussão relativamente recente, né? Então, é isso. E aí, às vezes, assim, as mulheres, sim, os negócios fundados por mulheres têm muitos casos bem-sucedidos, mas tem casos, de fato, que o viés de gênero conta contra um determinado negócio. Engraçado, sabe porque eu fico meio incrédulo, assim? Sim. Acho que você tem até poder de fala, né? Você, né, do gênero feminino. Mas é porque eu sempre observo as características positivas das mulheres. Perfeito. Tanto é que o meu quadro ele é prioritário feminino. Quando eu vejo algumas coisas, diferença de salário, sabe? Nunca me passou pela minha cabeça. Mas é uma realidade mesmo, né? Que nem você falou. E a nossa experiência individual, eu sempre, quando eu ouvi essa frase, eu falei, putz, isso é verdade. A gente, às vezes, sempre tenta trazer a nossa experiência individual como se ela fosse uma verdade. E as nossas experiências individuais, muitas vezes, não refletem a realidade do mundo, né? E quando eu falo mundo mesmo, né? Assim, eu acho que as mulheres, né, em determinadas regiões do planeta, se a gente acha que é difícil no Brasil, né, a gente, às vezes, não olha determinados contextos que são absolutamente diferentes. Quando a gente fala de igualdade de gênero num país como o Brasil, é totalmente diferente de você falar no Oriente Médio ou você falar em determinadas regiões da África, por exemplo, que todo mundo adora generalizar a África, e a África é um rolê muito maior do que a gente tem consciência. É um continente, assim, né? A África parece uma coisa só, não é, gente, assim, tem hábitos, né, na Namíbia que são totalmente diferentes dos hábitos da Angola, né? Então, eu acho que a gente tem muito recorte de igualdade de gênero. No Sudeste e no Nordeste do Brasil, a gente tem contextos também que são bem diferentes, né? Então, é isso. Sudeste no Brasil é outra coisa, que a gente acha que é a realidade do Brasil e não é também. A gente vai falar um pouquinho disso, que seria uma bolha, né? Exato. Na verdade, a gente vive aquilo naquela bolha, a gente acha que é aquela realidade. Exatamente. Eu gosto de justificar porque eu gosto de trabalhar com mulher. Porque, assim, entre as características de empreendedor, que eu sou apaixonado, vocês têm, que eu admiro, criatividade. Mulher é muito criativa. Os homens escuta, que estão... Né? Tem escuta ativa, entendeu? Tem a sensibilidade, que eu acho que isso até maternal, né? Porque eu vejo... Mas esse é um viés de gênero. É um viés de gênero? Porque tem mulher que não nasceu para cuidar. Eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma dentro da economia do cuidado. Mas não tinha boneca quando era pequena? Eu não gostava de brincar de boneca. Não, eu tinha boneca. Eu gostava das minhas bonecas, mas eu fazia outra coisa com as bonecas. Eu montava setups, eu montava Liderava equipes. As bonecas. Eu montava equipezinha já, entendeu? Eu criava historinhas, entendeu, com as bonecas. Eu não tinha coisa do cuidar. E eu acho que o problema é esse, assim, as mulheres, elas ganham bonecas quando elas são crianças, né? Elas não ganham ou carros ou Legos mesmo, acho que é um exemplo, né? Então elas não sonham, por vieses de gênero, em serem engenheiras, cientistas, né? A profissões que são ligadas mais a exatas. A gente está sempre mais ligado à questão humana, digamos assim, do cuidar. Isso aprisiona as mulheres, né? Isso aprisiona as mulheres. Se você não tiver uma mente disruptiva, né? Exatamente. Onde você acha que fala, poxa, não é o que a sociedade me impõe, e sim o que eu vou. Exato. Porque a gente pode falar também de outros temas até, que eu acredito que sejam até mais polêmicos, que não é o caso. Eu acho que a gente pode realmente romper barreiras, né? Eu acredito que exista mesmo esse tipo de cultura, mas eu não faço parte. E, como eu falei, a criatividade eu acho legal, a possibilidade de mulher conseguir ser resiliente, de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou um fã de mulheres, eu gosto. Tenho bastante mulheres na minha vida, a mais novinha agora é a Serena, minha filhinha. Que nome lindo, gente. É a Serena, tá fazendo 2 meses hoje. Nossa, é uma baby, Vou gravar aqui, baby. Filha, um beijo pra você. Pra você ela ver lá vai no ver futuro. esse episódio daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Ó, Serena, eu tô trabalhando pra construir um mundo melhor pra você, viu? Exatamente. Só fica essa dica aí. E a gente vai falar sobre isso também. E aí você veio, você tava falando da tua trajetória, que você, pelo que eu entendi, você nunca foi CLT, então? Não, eu nunca tive carteira de trabalho. Duas curiosidades sobre mim, gente. Eu nunca nem tive carteira de trabalho
E nem carteira de motorista. Sério? Entendeu? Eu sabia não, mas eu achava que uma coisa tipo Uber ia ser inventada um dia, entendeu? Ou aplicativo de mobilidade, para não falar só da Uber, que tem outros. Mas eu nunca tirei minha carteira de trabalho, porque justamente eu pulei de estagiária, lá com o Flávio, para ter o CNPJ. E eu falo isso, assim, sabendo... eu acho que a gente está gravando em 2025, né? Tem agora um movimento, do ano passado para cá, de 2024 para cá, cultuando digamos assim, as honras do empreendedorismo, colocando o empreendedorismo no pedestal e assim, quase demonizando a CLT. Sim. E eu não sou uma pessoa que acredita nisso, tá, gente? Eu acho que, assim, tem que ter CLT para quem quer ser CLT. Eu acho que se você olha a realidade de uma mulher no Brasil, enfim, né, que se separou, que tem que tocar uma família, às vezes o CLT para ela é muito melhor do que o empreendedorismo. Sim, são perfis, né? Exatamente. São perfis totalmente diferentes. Exatamente. Então, eu não demonizo, mas eu nunca tirei a minha carteira de trabalho e eu sei que por conta de vários privilégios que eu tive ao longo da vida. Eu não comecei, apesar de ter sempre, desde muito pequena, com 14, com 16 anos, eu fazia meus sites, meus freelas, etc., já fazia um dinheirinho. Eu nunca precisei trabalhar desde cedo, Legal. Como, por exemplo, trabalhar num McDonald's da vida. Que tem... Então, e eu acho que é uma escola para você aprender sobre processos, estruturação e etc., que é super importante. Mas eu não trabalhei porque eu tinha alguns privilégios Sim. e não precisei trabalhar, né, ali. Então, eu nunca tive carteira de trabalho. Hoje eu brinco com esse fato, né? Ou seja, eu sempre fui empreendedora mesmo. Mas não é que eu recomendo isso pra todo mundo não, tá, gente? Vai lá e tira sua carteira de trabalho, tá? Não, realmente, é verdade. Porque assim, são perfis que a gente tá falando, Sim. né? Uma pessoa que tá acostumada com aquela segurança, o empreendedor é aquilo que você falou, às vezes são tiros no escuro que você dá, né? Exatamente. Claro que a tendência é sempre maior de você diminuir risco, que a gente falou, existem ferramentas, mas eu sou formado de administração. Se eu tivesse feito a faculdade antes de empreender, eu acho que eu não teria empreendido, tu acredita? Isso, mas assim, eu ouvi isso já de um monte de pessoas e eu acho que é muito verdadeiro e muito real. E eu às vezes falo que eu só comecei a empreender com 19 anos porque eu não sabia o que me esperava. Exatamente, assim, você não sabe. De verdade, você não sabe o que te espera, né? Então... tem uma frase em inglês, né, que fala que a ignorância é uma bênção, né? E às vezes, gente, às vezes é melhor você não saber tudo que te espera, que senão você vai falar, não, racionalmente é melhor eu não fazer isso. Agora existem forças motrizes nossas, né, que são decisões que a gente toma com o coração, Exato. né? Então... Às vezes você tem que fazer, e a inovação é isso, tá, gente? A inovação é fazer coisas que você não fez check lá em tudo, tudo vai dar certo, 100%, né? Acho que esse é um desafio também do empreendedor, né? Ludmila, você falou de, às vezes, tomar as decisões certas, né? Sim. Que nem sempre vão ser as mais... fáceis, mas que precisam ser tomadas, até pelo bem da coletividade. Sim, não total. É? Então, de repente, você tem um departamento, poxa, vou fechar esse departamento. Por quê? Pelo bem da empresa toda, da organização toda, né? Da total, né? Porque Exatamente. você tem que capitanear, né? Ou mesmo um colaborador que, assim, cara, você adora a pessoa é um ser humano incrível, mas a pessoa não tá performando. Você não pode fazer a performance de uma pessoa que não tá indo bem, puxar toda a organização para baixo. Assim, essa para mim foi uma das lições, gente, que eu demorei para aprender, mas você não pode punir o coletivo em prol do benefício de um, né? Então, o empreendedorismo leva a gente, às vezes, a tomar decisões impopulares, né? Assim, que nem todo mundo vai gostar da decisão e nem todo mundo vai entender. Mas eu falo, cara, não existe empreendedorismo sem liderança, né? Então, a liderança vem antes do empreendedorismo. E quem lidera... tem que falar assim, cara, você não tá aqui pra agradar todo mundo, né? Eu gravei em outro podcast uma vez uma frase falando que, cara, quem agrada todo mundo, ou quase todo mundo, é carnaval, porque nem carnaval consegue agradar todo mundo, né? Você não é carnaval, você é líder. Tem muita gente que não gosta, né? Exato, eu mesmo. Cresci na Bahia e não sou tão fã de carnaval assim não, gente. Respeito, mas eu não vou, entendeu? Então, assim, você é líder, né? Você não é carnaval, você não tá ali pra agradar as pessoas e fazer festa, né? É verdade. Aproveitando que a gente falou um pouco de CLT,
Não sei que se você estava falando aí do Flávio, né? Que foi teu primeiro líder, né? Exatamente. Né? Não sei se foi o primeiro mesmo. Ele, na verdade, dos primeiros. eu acho que talvez tenha sido o que mais influenciou. Antes eu só tinha trabalhado num lugar por 6 meses. Mas o Flávio, como liderança, acho que foi o que mais me forjou, assim. Que legal. O Flávio cumprindo aí o legado dele, deixando o legado, né? É o meu tio, eu falo que ele é meu tio. Que legal. Então, assim, a gente falando pelo lado a gente tá falando do lado do empreendedor, mas o lado do CLT, eu imagino que o Flávio, não sei você, mas a gente às vezes clama por alguém que venha, um funcionário que venha, falar, meu Deus, deixa eu ter esse meu sucessor, né? Não um sucessor, às vezes, da empresa em si, mas alguém que você possa contar como um braço direito, desenvolver. Eu acho que o empreendedor, às vezes, é carente disso, e talvez essas pessoas que têm um perfil mais ser elitista, né? De repente... Fala, porque todo empresário ele tem uma necessidade, ele tem várias dores, né, Ludmila? Que eu acho que pode ser suprida com o braço direito. Total. E eu acredito muito também em empreendedorismo, né? Que você pode empreender mesmo sendo um colaborador. Sim, é o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem gente que tem o comportamento empreendedor, e a pessoa vai até um determinado ponto, mas ela não quer correr os riscos de ter um CNPJ, que são coisas diferentes. E eu acho que o empreendedor que é bom mesmo, que é o empreendedor que está correndo risco lá com o CNPJ, tem que ir atrás dessas pessoas. A gente aqui tem um método próprio para tentar achar essas pessoas, né? Assim, a gente fala que a forma que as características que a gente busca num colaborador é percepção alta, né? Então, isso é um traço do empreendedor na maioria dos casos, né? A pessoa que sabe ler os sinais e os contextos. É uma pessoa que sabe pensar criticamente. Então, assim, a pessoa que olha cenário A, cenário B, cenário C, por qual eu vou. Ou é uma pessoa que consegue elencar todos os contextos para ela ter um desenvolvimento de pensamento em cima daqueles contextos. E é a pessoa que tem capacidade de agir. Então, aqui no Juice, a gente busca esse perfil. Legal. Esse perfil, a gente entende que é um perfil de um potencial empreendedor. Se a pessoa vai ter um CNPJ ou ela vai ser CLT, é outra história. Mas é o perfil que a gente busca. Aquela pessoa que está o tempo inteiro esperando alguém falar o que ela tem que fazer, não é o perfil que a gente está buscando. Nem dos nossos estagiários. A gente quer estagiário que tenha vontade de aprender, mas ele tem que ter, no mínimo, a percepção alta, sabe? A pessoa que tem que ter o radar, se é aquela pessoa inquieta, né? Então, é isso que a gente busca. Só que tem empresa que não quer esse tipo de gente. Porque tem empresa, tem receio, tem medo. As grandes empresas, especialmente aquelas que são mais rígidas estruturalmente, querem a pessoa que opera mais industrialmente. Ó, faz isso, entrega, tchau. Exatamente. Então, eu acho que são empresas e empresas. Se você for uma pessoa CLT que ainda não se vê com essas características, não é que não tem espaço para você, tem, só talvez não tenha em organizações como o Juice, né? Ou talvez em estruturas menores, né? Que nas empresas que são menores aí, que são as micro e pequenas empresas, a gente precisa de gente muito realizadora. Exatamente. Né? Senão a gente sobrevive, gente. Porque se você tiver uma empresa com 3 funcionários, um funcionário não tiver dentro ali, você tem 30% do seu quadro comprometido, né? É isso aí, exatamente isso. Ah, legal. Ô, Ludmila, assim, qual a percepção, e aí eu já vou emendar uma pergunta, porque vamos a algumas características daqui da região de Santos, da Baixada Santista, né? Vamos falar de Santos. Santos, eu acho que tem hoje a 17ª cidade mais cara, né? Mais rica do Brasil, não é? É uma cidade mais verticalizada do Brasil. Isso. Principal porto da América Latina. Isso mesmo. Enfim, tem um parque tecnológico, tem várias universidades dentro, né, da região. O que você acha que falta para ter o impulso, e se é que falta, se você acha que falta, para impulsionar o empreendedorismo, o intraempreendedorismo dentro da região? Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Ela acho que não tem uma resposta só e nem eu sou dona da verdade. Eu acho que a gente tem um desafio cultural aqui em Santos muito grande, né? O fato da gente ter o porto aqui é um benefício econômico gigante para a cidade, isso é óbvio, é incontestável. Agora, a relação porto-cidade é um dos fatores que, na minha visão, ainda não está bem desenvolvido e poderia ser um dos aceleradores do empreendedorismo. Como é que eu defino isso, né? A relação porto-cidade faz parte de uma grande tese de diversificação econômica. Se a gente tem 70% da arrecadação da cidade, do ISS,
concentrada num único setor, que é o porto, sobra 30 para todo o resto, né? E aí a gente acaba tendo uma lógica excludente, sempre associando os melhores empregos ao porto, e todo o resto fica ali. É comércio, né? Aí tem a construção civil, que é muito forte. Então, se você... Olha só, é uma economia hiperconcentrada, Tá. mais verticalizada do Brasil, ou seja, construção civil bomba, né? Sim. E a construção civil, eu falei, né? A hiperconcentração é um dos problemas, que é e como resolve, diversifica. A construção civil não é um dos problemas, mas ela gera algumas características curiosas da cidade. Por exemplo, existe em Santos uma natureza das pessoas imobilizarem patrimônio. Sim. Não sei se você conhece muita gente, mas eu conheço algumas pessoas que a pessoa tem 30 apartamentos, 40 Sim. apartamentos, a pessoa vive de aluguel. Por que essa pessoa vai inovar? Já não tem muito um perfil empreendedor também, né? Exatamente, é um perfil investidor, mas que imobiliza capital. Por que essa pessoa vai inovar, vai colocar dinheiro no capital de risco? Ela não vai. Não vai. E a gente também tem que se colocar no lugar dela. Você botaria no lugar dela? Depende. Eu nunca tive nessa situação. A gente tem outra visão, né, de empreendedor, então... Não... Mas eu nunca tive nessa situação de conforto, Sim. né? Então, a gente também sempre tem que entender. Então, você tem um acúmulo de patrimônio também extremamente concentrado, você tem uma pirâmide etária mais envelhecida, porque a cidade também não tem a capacidade de retenção dos jovens, e até algum tempo atrás Santos era promovida como uma cidade incrível para se aposentar, né? Sim. Você está vindo se aposentar para empreender? Não, você está vindo se aposentar, né? É verdade. Você vai... É sombra e água fresca. E você vai... E não quer barulho na cidade, não quer nem turista, né? Isso, exatamente. Então você vai usar o comércio local, o restaurante local, mas provavelmente você não vai criar um negócio novo, né? Apesar das pessoas estarem vivendo cada vez mais, a aposentadoria está cada vez mais inviável, né? Então, eu acho que todas essas características são alguns porque tem vários outros desafios que a gente precisa resolver. Eu tenho uma opinião muito pessoal que eu acho a régua da cidade para certas coisas muito baixa, tá? Então, é meio que assim, a gente é carente, até pela proximidade de São Paulo, de buscar e exigir coisas Sim. que tornem a cultura da cidade mais arrojada, tá? Então, a gente tem o selo de cidade criativa em Santos, né, que a gente virou uma cidade criativa pela Unesco, há 10 anos só, que é um esforço gigantesco e extremamente positivo da prefeitura, mas 10 anos para você fazer qualquer coisa é pouquíssimo tempo. Então, de 10 anos para frente, a gente não estava muito preocupado em desenvolver um setor, que é a economia criativa, que é o setor que mais emprega pessoas de 18 a 34 anos no mundo. Então, a gente não teve essa como município, talvez, essa visão de futuro. E com valor agregado alto, né? Exatamente. E é isso que eu falo de complexidade econômica. O que é uma economia simplificada? É commodity. É você planta, pega, vende. Aí o porto vai lá, exporta o quê? O commodity. Beneficia lá fora. Isso. Não está exportando o produto beneficiado de alto valor agregado, né? E quando a gente fala de economia criativa, a gente tem uma tendência a ter salários, por exemplo, para as pessoas que trabalham na economia criativa mais altos que o do comércio. Exatamente. Se a gente puxa esses salários para cima e deixa esses salários talvez competitivos com o setor portuário, a gente tem uma cidade mais interessante para o jovem. Então, é um problema sistêmico que não é o poder público só que vai resolver. Tem uma grande necessidade do envolvimento das empresas do porto, né, especialmente na tese do Porto Cidade. As empresas do porto, e assim, ontem eu tive uma reunião e eu falo isso, não estou falando isso aqui dando indireta para ninguém, gente, eu falo isso em reunião e muita gente já ouviu. O porto tem que parar de olhar só para o seu próprio umbigo, né, se verticalizar e se horizontalizar um pouquinho mais, tanto abrindo as suas portas, como ouvindo projetos sociais, culturais, empreendedores da cidade para entender como o dinheiro do porto circula nesses outros negócios também. É uma das soluções, tá, gente? Não é a única, mas é uma das. Ah, legal. E assim, eu vou até confessar para você o que fez eu fazer o convite, né? O que me fez fazer esse convite para você.
como eu falei, assim, eu sou encantado por pessoas que empreendem. Que legal. Então aqui o Joyce, na verdade, ele respira empreendedorismo, Exato. criatividade, aí o pessoal vai entender um pouquinho mais lá na frente, né? Por que isso tudo. Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa... Vocês, como eu falei, transpiram, sabe, empreendedorismo, até pelo modelo. E para quem não conhece o Joyce, o que é o Joyce? Explica aí, pessoal. Essa pergunta é ótima e essa também não é a resposta fácil de dar, gente. Mas a gente define o Joyce hoje como uma aceleradora de cultura em prol do impacto e da inovação. Por que eu falo sobre aceleradora de cultura? Porque eu não estou falando cultura só o setor cultural. Eu estou falando cultura mesmo da cidade. O Joyce hoje, ele atua para acelerar a cultura da cidade com 3 pilares. Conteúdo, então a gente é um dos poucos canais de conteúdo que faz conteúdo olhando para a cidade do ponto de vista jornalístico e com responsabilidade de notícia, né? Mas falando do hiperlocal, falando do que é nosso, né? Por que a gente faz isso? Para disseminar informações da cidade de maneira totalmente gratuita para beneficiar a economia também, né? Para beneficiar a cultura e a economia. Então, por exemplo, a gente tem canais relevantes de conteúdo, como o nosso site, que é o juicesantos.com.br, como os nossos Instagrams, que é o Joyce Santos, o Joyce Praia Grande, e a gente fala de várias ideias, vários negócios, várias coisas que estão acontecendo na cidade para que o público amplie a sua percepção sobre como a cidade é legal, né? E essa foi uma das primeiras inquietações que a gente teve para montar o Joyce. Foi eu e a Flávia tomando um café, a gente se conheceu naquele dia e a gente olhou uma para outra e falou assim, cara, será que tem pouca coisa para fazer mesmo em Santos? Ou será que essas informações só não estão distribuídas? E as informações não estavam distribuídas. Tem coisa pra caramba pra fazer em Santos. Bastante. Hoje mais do que tinha em 2011, quando a gente começou o projeto. Então, esse é um dos pilares, né, o conteúdo gratuito. O outro pilar são eventos. Então, a gente também é uma das poucas iniciativas privadas que faz eventos gratuitos para fomentar o território e para dar acesso a pautas como criatividade, como inovação, como empreendedorismo, de maneira totalmente gratuita. A gente está fazendo isso aqui em Santos, né? Mas a gente faz parte de redes aí que são globais, como o Creative Mornings, mas é um dos pilares para justamente fazer 2 coisas: democratizar o acesso e acessibilizar essas informações. Então, por exemplo, a gente tem 2 grandes festivais por ano, eventos mensais. Esse ano eu olhei para trás, né? A gente está gravando em junho de 2025. Eu olhei o que a gente fez no primeiro semestre e, assim, foi evento, no mínimo, a cada 15 dias acontecendo. A gente teve um festival que trouxe mais de 1.000 pessoas presencialmente para o Joyce e outros que trouxe mais de 400. Um impacto gigante em jovens e mulheres. Então, esse é o nosso outro pilar. E o terceiro pilar é ter um hub físico. Porque até então não existia um espaço como esse em Santos, né? Então, como é que uma cidade vai ser interessante e vai ser próspera se ela não favorece a aceleração de redes para grupos que não sejam fechados? Vou dar um exemplo. O Porto tem lá o seu evento do Porto, ou sei lá, a Associação Comercial tem lá o seu evento que tem tudo a ver com café. São silos, né? E a nossa estrutura, ela não é cilada. A nossa estrutura, ela é uma estrutura aberta, né? Sim. É uma estrutura que você pode ter um empreendedor com um executivo do lado, e aqui as pessoas se juntam e cruzam oportunidades. Então, tirar esses silos, né, em um espaço compartilhado é uma das outras coisas que o Joyce faz. Então, basicamente resumindo, né? O Joyce é uma aceleradora cultural que entrega para a cidade de Santos conteúdo, eventos e o espaço físico hoje que é referência do ponto de vista de inovação e economia criativa aqui no território. E não só é uma referência para Santos, como eu já recebo, gente, muitas mensagens de pessoas falando assim, meu sonho era ter um Joyce na minha cidade. Legal. Então acho que a gente está acertando em alguma coisa, né? Ah, que legal. Estamos fazendo até uma propaganda aqui para você, Muito gratuita, bom. né? É isso aí. Mas assim, vocês estão localizados no lugar, na costa, né? Sim. Que é a Avenida Paulista. É isso aí. De Santos. É isso aí. Muito bem localizado. Um prédio incrível. Com muito bem administrado o prédio, né? Sim. Um prédio, uma estrutura muito bacana. Exato. E o que me trouxe aqui, na verdade, foi... Porque assim, eu sempre procuro me alinhar as minhas expectativas, né? Com os meus parceiros também. Total. Então eu vi
a qualidade do meu podcast, eu falei, poxa, deixa eu ver, visitei Sim. as instalações, eu falei, poxa, que legal, é de qualidade. Sim. E realmente faltava isso. E o que é legal também, que eu acho, entre a gente conversando aqui, Ludmila, a conexão, né, de empreendedorismo, Sim. né, que você falou, a gente acaba se conectando, porque quando eu montei o podcast, eu já montei já pensando em empreendedorismo. Legal. Eu tenho uma corretora de seguros, né, para quem não sabe, tenho uma corretora de seguros, sou empreendedor, sou vendedor, e só que eu falei, eu preciso arranjar uma forma de passar esse conhecimento que entra com a gente, né, retido ali, naquela bolha, né, dos corretores, com os clientes. Sim. Falei, eu preciso arranjar uma forma de disseminar. Então, o objetivo do programa é fazer essa disseminação desse conhecimento cultural, da cultura do seguro mesmo, porque é questão de cultura. E aí eu falei, não, beleza, o Juice, ele me oferece, é o meu padrão. Legal. Padrão de atendimento, Perfeito. sabe, padrão de estrutura, é o que eu quero. Não poderia ser uma coisa diferente, porque eu gosto muito de alinhar, trabalhei no McDonald's, né? A parte do atendimento, a estrutura, a experiência que a pessoa tem. Então, seus colaboradores estão de parabéns aí, muito viu? bom. Então, eles são e não estou ganhando né? nada não para fazer isso, viu? É de coração, viu? Ele é cliente, inclusive, né? Cliente. Que é o melhor dos mundos, então, né, cliente, gente? né? Melhor é o melhor testemunhal, esse, né? exatamente. Prova social, né? Prova social total. E é isso mesmo, né? Assim, a gente, eu acho que a gente não se acha melhor do que ninguém, mas eu acho que a gente tem um padrão de exigência e busca pessoas, né, que não é... Eu sempre brinco, né, que geralmente o colaborador do Juice é a pessoa que que era aquela pessoa que super se esforçava para fazer o trabalho mais legal na escola, sabe? Assim, sim, legal. Que é a pessoa que não queria só entregar o básico, a pessoa que queria ir além, né, assim. E não para se sacrificar, mas para... É por ela mesmo, né? É gente caprichosa, é gente que olha os detalhes, exatamente. Então, é isso que eu busco. Por isso que eu te falo, então tô certo, porque a gente tá conectado, né? viu? Porque é isso que eu busco. É o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Gente, atenção nos detalhes. É isso, exatamente. Atenção, porque o detalhe faz a diferença. Exato. Né? E na área, né, de seguro, que qualquer coisa, né, ali pode dar um problema no futuro, e geralmente quando dá o BO, né, que você descobre o problema, é essencial. E a cultura de seguro, gente, isso que ele falou é muito importante. As pessoas não fazem, muitas, né, seguro das suas empresas, das suas casas, gente, isso, ó, eu tenho tudo isso, tá, gente? É super, super, super... eu acho que se você tem visão de longo prazo, você é uma pessoa que busca um corretor de seguro e um bom parceiro para isso. É o jogo do longo prazo, né? É porque é seu patrimônio que está envolvido lá, né? Então, tu imagina, você monta toda uma estrutura dessa aqui, você está começando. E quando você está começando, é onde você mais precisa, não é? Então, de repente, você vai abrir uma empresa sem ter um seguro, por exemplo, empresarial, pega fogo, como que faz? Exatamente. Aí teu sonho pega fogo junto? Outra coisa, aqui nesse prédio, para você fazer qualquer mudança, qualquer micro coisa, você precisa de um seguro de obra. Foi a primeira experiência que eu tive, porque eu sempre tive escritório em vários outros prédios e tal. Nunca todo mundo pedia assim, ó, tem que ter um projeto e tal. Tem gente que nem sabe. Exato. Nesse prédio aqui, qualquer coisa só começa se você tem já fica a dica aí pra você pra prospectar, né? Pra prospectar, exatamente. Então, porque já falando desse seguro, é o RC Obras, né? É a responsabilidade civil. Isso. Porque você é obrigado a reparar o dano de terceiro. Então, o que eles fazem? Falam, meu amigo, porque assim, não vai ficar na dependência. Será que a Ludmila vai ter dinheiro pra arrumar o andar de baixo, caso um cano estoure? Então ele fala, não, você só faz com um seguro. Então tá de parabéns aí. Eu acho que é legal a administração do prédio. É a regra, tá, gente? Você não faz nada. E a obra me atrasou, eu tive que fazer 2 seguros. Fez um engosto lá, né? Exatamente. Entendi, que bom. Bom, mas assim, o que eu ia te perguntar, qual a importância desse tipo de canal que eu estou fazendo aqui para contribuir, para que a cidade seja mais enaltecida, para que a gente divulgue? Sim. Como que você acha? Como você avalia? Não, eu acho que assim, as pessoas... eu acho que é engraçado, todo mundo quer participar de podcast, mas ninguém quer fazer o seu, né? Verdade. E o que a gente mais precisa é de pessoas que tragam a sua personalidade, a sua ideia, o seu negócio, né, para os seus canais proprietários. Não é fácil fazer podcast, é um ato de muito empreendedorismo e coragem, que você precisa de tempo, você precisa montar pauta, né? E a importância disso, gente, o Juice, ele super fala de conteúdo local, né? Pô, o que adianta a gente ficar assistindo trocentos mil podcasts que são feitos em Alphaville, em São Paulo, no Rio de Janeiro,
com pessoas que talvez sejam muito legais, mas que talvez não vivam tão perto da nossa realidade, né? Então, eu acho que a importância é essa, é trazer para a realidade, é compartilhar conteúdo, é mostrar a gente real, né? Que eu também acho que tem alguns podcasts hoje no Brasil que são super fantasiosos, assim, né? Ficam criando histórias de empreendedores que não existem, tá, gente? Olhem os podcasts que vocês assistem com esses critérios, gente vendendo sucesso que não tem. Enfim, né? O mercado do marketing digital, se você não colocar uma lente crítica, você pode cair em belíssimas armadilhas. Então, eu acho que gente real, gente de verdade, empreendedores que estão no campo, correndo risco, e não só empreendedores que estão no digital, tá, gente? Fazendo conteúdos, é muito importante porque mitiga, né, essa coisa que o empreendedorismo é um sonho, né? Tem muito mito, né, gente, ligado ao empreendedorismo. Então, acho que eu falo que fazer conteúdo aqui na cidade é super importante, mitigar os mitos do empreendedorismo e mostrar histórias reais. Eu acho que é por isso que é importante. E ter uma estrutura como essa que vocês têm aqui é super importante. Então, por isso aí... isso, gente. Tira o podcast do papel, gente. Não guarda esse projeto. Faz igual eles aqui, gente. Bom, vou abrir um parênteses aqui, porque você falou de conhecimento. Então, até fundamentando o que eu falo de levar conhecimento... Infelizmente, vou falar que nem você, porque é atemporal, né? Nós estamos em junho de 2025. Mas, infelizmente, aconteceu o caso da Juliana lá, daquela brasileira que estava na Indonésia. E, infelizmente, também você vê aquela briga para ver como que vai fazer o traslado do corpo, né? Então, quem vai trazer, quem vai repatriar, porque custa de 20 a 30 mil reais para você trazer. E ela não tinha seguro viagem? Então, é isso que eu ia te falar. Então, a importância de você ter os seguros. Então, assim, você vai viajar... Gente, é planejamento. A gente fala de planejamento. Faz um seguro viagem. O seguro viagem é tão barato. Então, assim... E, ó, eu vou dar uma dica aqui bônus, tá? Às vezes você não precisa nem contratar. Às vezes seu cartão de crédito, ele possibilita que você tenha. Olha o serviço que você está prestando. Porque você não está prestando um serviço falando, advogando em causa própria. Não estou falando, vou vender. Não, eu estou dando uma informação aqui para vocês. Mesmo. Às vezes no cartão de crédito de vocês, dependendo... Existe a possibilidade de você ter essa condição, que é o seguro viagem. E, aliás, o seguro viagem na Europa, até pelo Tratado de Schengen lá, é uso obrigatório, você tem que ter. Você não entra na Europa se você não tiver o seguro viagem. Eu não sabia que era obrigatório, porque toda vez eu não viajo sem ter seguro viagem. E recentemente eu vi stories de uma pessoa que eu conheço, que ela foi pro Japão e precisou ficar hospitalizada. Imagina se ela não tivesse seguro viagem, gente. Nossa Senhora. Tem um comercial muito legal que ele fala assim, você sabe falar... Tilenol em italiano, ele começa a falar algumas coisas, né? E quando a gente viaja, a gente está num outro país, a gente está numa outra cultura. Você, às vezes, dependendo do país, às vezes você se torna até um analfabeto. Sim, não é verdade? Não, mas é exatamente isso. Não é verdade? Então você não sabe para quem pedir ajuda. Então o seguro viagem, ele cobre uma série de coisas. Uma série de coisas importantes. Então a gente viu esse dilema aí da Juliana, que infelizmente, aí teve um jogador de São Paulo, aliás, foi o Pato, né, que até se ofereceu, dizem, né, mas foi confirmado que ele se ofereceu para repatriar, para arcar com as custas. E aí depois foi a prefeitura de Niterói, e aí depois virou até uma guerra de egos, que acho que, se não me engano, agora o governo brasileiro, o Lula, falou que vai pagar final. Entendi. Mas você imagina, você perder o seu ente, né? Tem aquele abalo emocional. Total. E aí você fala, puxa vida, como que é, né? Sei lá. Na minha época, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo capital, e vim para Santos com 10 anos. Mas tem uma coisa que me marcou muito, e eu vi isso na minha infância, que eu tive uma infância mais humilde, e às vezes faleciam as pessoas, tinha que passar lista. Entendeu? Para fazer o enterro, porque as pessoas não tinham condição de pagar o enterro. E isso sempre me marcou. Eu falei, não, jamais quero que minha família passe por isso. Então existe o seguro viagem, mas existe assistência funeral familiar, que são questão de prioridades, né? Porque é tão ruim, né? Você ter uma vida inteira, né? Você fazer alguma coisa e no final da tua vida, neste momento, você ter que passar, ou então depender de vaquinha, ou então de... E ninguém pensa na morte, ninguém pensa no pior, né? Ninguém pensa na morte, né? Assim, a gente tá vivo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? E as pessoas não falam, né, sobre esse tema, né? Sobre o risco, sobre o que pode acontecer. E vai acontecer, tá, gente? Não quero dar uma notícia aqui, não, mas a única certeza que a gente tem, tá, gente? Ninguém sabe quando e diz que a gente vai viver aí
vai passar dos 100 anos, que a minha geração vai passar dos 100 anos, né? Não sei. Mas é um negócio super importante. Eu não viajo, gente, sem seguro viagem. E é barato. Pelo amor de Deus, é muito gente. barato. Quando a gente fala barato, Pelo gente, amor de Deus, gente. Recebam uma proposta. Eu vou viajar para o Nordeste. Porque tem gente que às vezes tem plano de saúde, é regional e vai para o Nordeste. Aí passa mal no Nordeste. Viajar no Brasil eu nunca fiz. Nunca barato, fiz. É muito barato. É bem legal. Eu sempre faço quando eu vou para fora, porque eu também sempre cresci ouvindo assim, ó, se der qualquer ruim com você nos Estados Unidos, você volta quebrado e nunca mais vai voltar, nunca mais consegue retornar pro país, né? Exatamente. Tipo, porque você vai lá fazer uma conta de hospital, você vai voltar embora, deixar a conta pendurada lá, depois você não volta pro país não, gente. Né? Então assim, por exemplo, para quem não viaja internacionalmente, você tem que andar sempre com o teu passaporte. Se você perder teu passaporte, você sabe o transtorno que pode dar, não é? Existe até, tem coberturas até de, sei lá, porque o brasileiro às vezes ele tá lá fora, ele não conhece a cultura. Aí vai, bebe lá fora, por exemplo, é preso. Tem até pagamento de fiança, então no seguro. Juro por Deus, eu nunca pensei nisso. Tem pagamento de fiança, então tem bastante coisa. Tem extravio de bagagem, entendeu? Então, extraviou minha bagagem, coisa que nunca talvez tenha acontecido, acontece direto, né? Então, extravia a bagagem, tem uma série de coberturas, mas enfim, eu só abri esse parênteses, tem bastante assunto pra gente conversar aqui. Deixa eu queria entrar um pouquinho na parte de palestrante, eu sei que você é palestrante, né? Fala um pouquinho das suas palestras, quais as palestras que você mais te motiva, que você... Eu sei que cada palestra deve ser como um filho, você deve gostar de todas, né? Mas qual que te chama mais atenção? Desde 2023, e muito porque, assim, na pandemia, né, parece que passou definitivamente para todo mundo a partir de 2022, 2023, as pessoas começaram a me chamar muito por causa do Juicy Hub, da exposição que o Juicy Hub tem. E aí, assim, para o que eu sou mais chamada para falar, né? De liderança feminina, de empreendedorismo, e alguns grupos e alguns recortes me chamam para falar da relação, né, que eu tive com uma doença oncológica, que foi um câncer que eu tive em 2011. E aí, essa palestra eu acho ela curiosa, porque, enfim, é uma história muito única, muito particular, mas eu conto que, assim, né, até nesse momento, que é um momento horrível, né, você recebeu na verdade, eu nem recebi definitivamente o diagnóstico de câncer, eu acabei sabendo depois da cirurgia que eu tava com câncer. Então, meio que assim, ó, beleza, era câncer, mas você passou. Foi fazer uma cirurgia, e na cirurgia... Na verdade, assim, eu fui investigar uma possibilidade de ser. Então, eu tava com medo já, mas enfim. E aí, essa história é boa, e eu falo isso na palestra, que assim, por causa da conta do hospital, né, eu consegui fazer uma viagem para Nova York. E aí eu conto isso na palestra e é uma coisa interessante. Eu falo assim, caraca, Lud, até num momento, né, horrível, você conseguiu pensar no lado bom, né, e era arriscado, era talvez o maior risco que você estivesse correndo na sua vida, mas você estava pensando no futuro. E de fato é isso, né, que é o nunca parar de sonhar. Né? Exato, que te mantém viva, né? Exato, também, eu acho, né? Exatamente. Então é uma das palestras que ela tem um recorte muito específico. Geralmente quem me chama é a indústria farmacêutica, ou nos meses, né, de celebração aí, né, dos cânceres de cabeça-pescoço, até câncer de mama, que não foi um diagnóstico que eu tive, mas enfim, né, acaba sendo comum, né, você ter ex-pacientes palestrando nesses momentos. Então é uma palestra que eu acho ela... O tema é triste, mas eu acho ela uma palestra divertida, que também faz as pessoas entenderem que câncer não é uma sentença de morte, né? Deixou de ser há muitos anos, e que ainda assim, por mais que você tenha um diagnóstico horrível, é possível fazer alguma coisa com aquilo, né? E que diagnóstico precoce salva vidas, que é a principal mensagem da palestra, tá, gente? Ah, tá. E com um final feliz, né? Você falou que é uma vitória triste, né? Mas com um final feliz, sim, graças exatamente, a Deus, né? Que você exatamente. Tá bem aí, graças gente, a Deus. 70% dos pacientes de câncer se curam, tá? Então vamos agarrar essa informação aí. Quando o diagnóstico é precoce, mais de 95%, tá? E vamos até entrar nessa parte aí, nessa parte de... Qual foi o maior impacto que você sentiu ao saber desse diagnóstico? Eu já era uma pessoa que sabia que a vida é curta, tá? Eu tenho muito essa concepção, assim. Mas eu acho que, assim, cara, pra mim a maior
conclusão, assim, que é aquela bigorna, né, que cai na nossa cabeça, é que assim, cara, a gente não tem tempo a perder. Então, assim, cara, não me faz perder meu tempo, né? Assim, eu já era uma pessoa direta e objetiva. Depois de ter um diagnóstico de câncer, muito mais direta e objetiva. É sim, não dá, assim, eu acho que o empreendedor, ele tá muito sujeito a... Não, a pessoa fala assim, não, vamos tomar um café, né? Sim. E não coloca qual é a agenda, as claras. Sim. Eu não disponibilizo minha agenda hoje para ninguém que não deixe claro qual é o objetivo daquele café. Porque a vida é muito curta, tá, Sim. gente? E eu já tive câncer e eu sei que é curto. Então, para mim não perder tempo, né? Ter sempre uma clareza do que você está fazendo com o seu tempo. Essa, para mim, E eu adoro trabalhar, tá? Eu não caio nesse discurso, nossa, teve uma doença grave, vai viver, vai viajar o mundo. Não, eu adoro trabalhar, gente. Não romantizo a história. Mas eu também não perco tempo. E a coisa que mais me deixa maluca é gente que faz eu perder meu tempo sem deixar claro... Não, sem deixar claro, assim, a pessoa podia ter mandado um e-mail, podia ter feito uma ligação e me toma 1 hora da minha vida, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Então não marque café comigo sem deixar a agenda clara, porque senão você vai tomar um não. Ô, Ludmila, me diz uma coisa, você já falou aqui pra gente que você teve uma situação privilegiada, né? Financeiramente, né, em relação à maioria da população brasileira. E uma doença como essa, assim, eu tô te falando porque eu tenho o outro lado, né? Sim. Quais foram os custos financeiros envolvidos nisso aí? Como que é? Perfeito, legal você falar isso. Bom, ó, eu tive uma infância extremamente privilegiada, tá? Meu pai resolveu empreender, aí a coisa foi ladeira abaixo. Assim, e ladeira abaixo, nunca passei fome na vida, mas assim... A gente teve momentos bem arriscados ali na vida, né? A gente grava um podcast só sobre isso. E por causa disso, eu acho que eu não devia ter começado a empreender, porque a situação financeira da minha família foi pro buraco, porque meu pai resolveu empreender. Então eu tô aqui por acho que o dobro de coragem. O que aconteceu? Eu tinha seguro-saúde. Só que eu tinha um seguro-saúde local, aqui em Santos. E eu fiz uma biópsia aqui no Sistema de Saúde de Santos. E essa biópsia não diagnosticou câncer. E o médico não fechou meu diagnóstico aqui. E aí eu comecei a ficar bem empreendedora maluca, comecei a ficar bem inquieta, buscar tudo que eu conseguia buscar, pedir segunda opinião e tal. Enfim, esse médico, ele falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Ele foi bem debochado, ele não foi bacana, mas ele virou pra mim e falou assim, ó, se você... tá duvidando do que eu tô te falando, procure o maior especialista do país no assunto. Me deu o nome do maior especialista do país, é um médico maravilhoso, o Dr. Luiz Paulo Kowalski. E eu fui atrás de marcar uma consulta no AC Camargo. Pergunta se meu plano atendia. Ou AC Camargo não atendia. E aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu entrava pelo SUS, que eu teria esse direito, e eu sabia 2 coisas. Que eu ia demorar, que ia demorar mais e que eu ia tirar a vaga de alguém. Ou eu pagava particular. Aí eu falei, vou pagar particular. E aí todo o dinheirinho que eu tava juntando para dar entrada no apartamento, a entrada, não era para comprar um apartamento, era a entradinha lá da Caixa Econômica Federal, dar seus 20% de entrada, eu queimei na cirurgia, gente. Queimei para salvar minha vida, estou aqui, entendeu? E aí, assim, putz, na época, se eu for considerar todas as contas de hospital que eu gastei para ir para São Paulo, foram 2 cirurgias no fim das contas, deve ter passado brincando de 100 mil reais. Entendi. Assim, há 14 anos atrás, né? Então, o dinheiro de hoje, então, o dinheiro de hoje é um bom dinheiro, gente. É um bom dinheiro. E aí fiquei sem apartamento, né? Entendi. Então eu demorei muito também, eu e o Maurício, a gente demorou a passar a morar juntos, né? Também por conta desse percalço da vida. E não tirei dinheiro da empresa para fazer isso. Isso é outra coisa bem importante, tá, gente? Empreendedor tira o dinheiro. Não tirei dinheiro da empresa. Misturam, né? Sacrifiquei um bem pessoal que eu estava juntando dinheiro para fazer isso. Me diz uma coisa, se você tivesse, no caso aí, até pela tua resposta, pelo que você já falou, se você tivesse alguma coisa que te protegesse, o capital num diagnóstico de doenças, teria feito diferença na tua vida? Total diferença, né? Eu teria comprado apartamento antes, talvez já tivesse pensando num segundo imóvel, né? Talvez afetou total o meu patrimônio, né? E outra, é legal contar isso, né? Eu só consegui quitar o meu apartamento, eu estaria pagando meu apartamento até hoje, porque um amigo meu, em 2007, encheu meu saco para eu fazer um consórcio. Né? Então já era outra retaguarda ali que eu tinha. Demorei 11 anos para ser sorteada no consórcio,
mas que tem o meu financiamento, que era em 30 anos, em menos de 5, por causa de um consórcio. Então, assim, você tem que buscar esses mecanismos, tanto para ser proativo, como para se proteger do que pode vir no futuro. E eu não faço hoje mais plano de saúde local, tá, gente? Não sei se essa é uma opinião polêmica, mas eu sempre busco os que têm uma rede credenciada mais ampla do que só atender em hospital regional. Entendi. Então, é assim, acho que cada vez mais reafirma, né, essa condição da gente levar o conhecimento para as pessoas, Ludmila. Por quê? Porque o que você está falando, existem hoje seguros de vida, que o pessoal acha que é seguro de morte. E não é seguro de morte. Cada vez os seguros estão ficando mais de vida. Porque eles te garantem uma indenização em caso de diagnóstico. Sim, perfeito. Então assim, você foi diagnosticada. Deveria ter feito, gente, só que eu não imaginei, né? Ninguém acha que vai ter câncer com 29 anos sem fator de risco nenhum, né? Exatamente. Então, assim, a gente que está nesse outro lado, a gente vê muito isso. Então, assim, nosso papel fundamental aqui é de levar esse conhecimento. E quando a gente fala de seguro, principalmente, você falou que a maioria dos cânceres hoje, 70% são curáveis. Sim, não é isso? Exatamente. Desde que haja um bom tratamento, exato. Né? Não é acesso. Isso? O acesso que muda, exato. Então, assim, é importante você contar com isso. Não é que o dinheiro vai te salvar, mas ele vai te dar uma condição de você ter uma possibilidade de paz de mental, melhor, né? Porque você imagina, eu tendo que dar uma decisão assim, cara, meu futuro, né? Assim, beleza, preciso estar viva para poder morar em algum lugar, né? Esse tipo é decisão difícil. Não é decisão fácil, né? E assim, Ludmila, se eu falar para você que é muito barato às vezes. Porque principalmente, você tinha 29 anos. Às vezes, sei lá, R$70, depende, entendeu? É um e sem fator de risco, gente, assim, eu entendo, assim, né, o tipo de câncer que eu tive é um câncer de pessoa que fuma e que bebe, né, a pessoa já sabe que ela tem um risco maior, eu não tinha nenhum fator de risco, gente. Caramba. Então, assim, eu falo que é a loteria invertida, né, ó, parabéns, o seu caso é 1 em, sei lá, 100 mil, eu acho que o meu caso era 1 em mais do que 100 mil. Caramba. Mas você foi sorteada, parabéns, entendeu? Agora vai lá e resolve o problema, né? Não, Ludmila, tá acabando, tá vendo? Eu já sabia, já imaginava, né, que ia ser assim, mas eu não posso deixar de falar uma coisa, que uma curiosidade tua, que eu não sabia, que fiquei empolgada, inclusive falei com meu filho, que eu tenho um filho de 29 anos. Legal. Caio, eu sempre gosto de mandar uma de 2 meses e uma de 29 anos, maravilhoso isso, gente. É um de 29, é o Caio, muito bom. Tá com 29 anos, e eu falei, filho, o pai vai entrevistar a moça lá, entendeu? que fez o quê? Deixa ela contar. O quê? Do Multishow. Do clipe do... Gente, é uma curiosidade que as pessoas não sabem mesmo. Mas em 2008 eu ganhei o prêmio Multishow por dirigir um clipe pro Charlie Brown Jr. da música Pontos Indestrutíveis, que eu sei que muita gente gosta dessa música. E é uma das histórias aí da minha carreira criativa que eu me orgulho muito. Me orgulho muito de ter trabalhado pro Charlie Brown de 2005 a 2013, até o Chorão morrer, né? Depois que o Chorão morreu, infelizmente... Eu não tive mais relação com a banda, na verdade com os herdeiros, né, por razões óbvias, mas é uma parte fundamental da minha história aí que eu tenho muito orgulho. Olha que legal, olha, eu falei para vocês, essa pessoa aqui tem bastante conteúdo. Ó, Ludmila, adorei o nosso bate-papo, mas antes de encerrar, a gente pede um tempinho ainda para o Gustavo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal? Alguma coisa que eu não te perguntei? Se você estivesse no meu lugar agora, que pergunta você faria para a Ludmila? É a resposta, aí você já pergunta e você já se responde. Muito bom. Não, eu acho que deixar aqui as minhas redes, né, dizer que a gente... eu talvez perguntaria uma frase, né, e eu acho que uma frase que me guia muito é que a gente não consegue separar quem a gente é da onde a gente veio, né, não conseguimos separar quem somos da onde viemos, que é uma frase do Malcolm Gladwell. Então, eu acho que eu falaria assim, essa frase, falaria para especialmente pessoas jovens e mulheres, assim, para olharem para o seu território, para suas comunidades, para o seu entorno e verem o que vocês podem fazer hoje por essas pessoas que estão aí ao redor de vocês, né? Então, eu acho que ninguém tem que ser passivo nessa vida e tá aqui para passar em branco, né? Então, acho que todo mundo pode aí fazer uma mega diferença nos seus bairros, nas suas comunidades, e eu acredito demais nisso, e é o que eu tenho buscado fazer aqui no Disse. Porque você acaba mudando o mundo, né? Você muda primeiro o seu local, né? Você contagia, você vai contagiando, né? E a gente pode chegar muito longe, gente. Isso é uma das coisas legais também. Em 2025 eu vou participar do meu 3º programa internacional. Então, apesar de eu ter crescido numa situação muito boa, ter aprendido a falar inglês
muito novinha, né? Assim, meu pai sempre sonhou que eu estudasse fora e nunca conseguiu. E eu, por conta do Juice Hub, já estou no meu 3º programa Nossa, que internacional. Então, os sonhos acontecem na hora certa, gente. Um parentezinho rapidinho, não deixar de falar, mas você foi premiado em Viena, né? Você teve Exatamente. um reconhecimento. Exatamente. Isso foi antes do Juice Hub, mas sim, por conta do aplicativo Alphabet Cancer, que foi um projeto também que eu criei por conta do meu diagnóstico, né? Junto com uma ONG maravilhosa, que é o Instituto Beabá. Mas agora no pós-Juice Hub, né, eu fui para Londres em 2023, fui para Washington em 2023 e esse ano eu vou para Holanda num programa de 10 meses, né, mas tem uma fase que é presencial e estarei lá no final do ano. Opa, vai lá representar Santos aí. Isso, leva orgulho da nossa cidade lá. Eu sempre falo de Santos nesses projetos, gente. Que legal. Bom, ó, a gente tem um quadro rapidinho aqui. A gente tem um quadro, tá vendo, você já sabia. Não, tá vendo, você sabia. Tá bom. Mas, na verdade, a gente já começou dando algumas informações. A gente já falou de seguro viagem, já falou de consórcio, já falou de plano de saúde, já falou de seguro de vida. Aqui, enfim, então, acho que acaba substituindo, tá vendo, você sabia, perfeito, né? Quem não sabia. Perfeito. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Obrigado pela tua presença. Parabéns aí pela iniciativa. Conta com a nossa colaboração. Espero que possamos manter essa parceria aí, que está sendo gratificante até então. E já fica convidada, porque você tem bastante conteúdo aí para a gente chamar. Estarei aqui do lado, inclusive. E é isso aí. Muito obrigada, parabéns pelo podcast. E assim, gente, façam podcasts, né? Acho que a gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que está numa indústria, que não é a indústria criativa, que é a indústria de seguros, mas que já se entendeu como uma pessoa criativa que pode gerar conteúdo também para acelerar negócios e inspirar outras pessoas. É isso aí, conta com a gente. E você que está aí em casa, se gostou, curta, compartilha, comentem, dê sugestões, tragam sugestões, né? Aí. Mandem sugestões de convidados que vocês queiram estar aqui batendo esse papo com a gente. Uma das pessoas que eu quero trazer aqui é o Zé do Coco. Muito bom. Eu acho que ele gravou um podcast uma vez aqui já nessa sala, chama ele. Então vamos ver de novo, Zé. É isso, Zé do Coco, eu adoro, inclusive. Então tá bom. Gente, um abração para vocês, até a próxima.